you? Vamos para mais uma Class with Teacher Cíntia Cardoso? Yes, teacher! Só que antes de mais nada, galerinha, o que é preciso fazer? Vão lá, entrem no Google Classroom, cliquem naquele link, no primeiro link que aparece para vocês e, gente, façam aquelas atividades que vocês terão a presença garantida, ok? E a nossa aula terá uma presença especial de um intérprete de Libras. Say hello for the students, Val! Hi! So, vamos lembrar o que a gente viu na aula passada? Yes, teacher! O que foi, gente? Healthy eating. O que a gente viu? Alimentação saudável. Delicious, não é mesmo? E hoje, o que a gente vai estudar? Uma personalidade super importante, Martin Luther King. So, let's go? Yes, teacher! Great! Mas antes de mais nada, vocês têm ideia o que é uma caricature? Vocês têm ideia o que é caricatura? Vamos dar uma lida aqui com a teacher? Ok. A picture or description or imitation of a person or thing that exaggerates certain characteristics, especially for comic effect. O que está escrito aqui? Gente, caricatura. O que acontece? Seria uma imagem, né? Ou uma descrição, ou imitação de uma pessoa que pode o quê? Exagerar certas características, né? Pode ser até uma parte do corpo, ok? Para colocar aquele efeito cômico, não é mesmo? Daí aqui nós temos uma imagem, né? O que está escrito ali? Primeiro, tem um homem que mostrou uma imagem para o outro, né? E daí ele falou assim, I wanted a portrait, not a caricature. O que ele quer dizer com isso? Gente, vocês têm ideia o que é portrait? Retrato. No caso, ele gostaria de um retrato, não uma caricatura. Só que quem fez, no caso, né, entre aspas, a caricatura, né, ele tem um nariz avantajado, não tem? Daí ele pegou e, vamos dizer assim, destacou mais essa característica dele, não é verdade? Ok, continue. Aqui está toda a imagem, né? No caso seria, vamos dizer assim, o significado da caricatura, né? E aqui o desenho da caricatura, ok? Very good. So, a caricatura é um desenho criado com o objetivo de enfatizar e exagerar as características de pessoas, animais ou objetos. Com elas são criados retratos bem-humorados, cômicos ou irônicos, principalmente relacionados aos aspectos físicos e ou comportamentais do objeto, como nariz avantajado, topete, gestos, vícios, hábitos particulares, etc. Com certeza vocês já viram algumas caricaturas de celebridades, não é mesmo? Very good. So, o que nós temos aqui? Olha o exercício. Relacione as imagens com seus respectivos personagens, ok? Acho que vocês já ouviram falar desses personagens. A teacher vai dar um tempinho, tá? Para vocês relacionarem essas alternativas e daqui a pouco eu volto com a resposta.
Vamos lá então, galerinha! Conseguiram fazer os exercícios? Yes, teacher! Vamos lá então, né? The first one is... Malala Yousafzai. Gente, vocês têm ideia quem foi Malala? Foi, vamos dizer assim, a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? Ela é uma ativista do Paquistão. E qual que é a luta dela, né? Seria o quê? Quanto aos direitos humanos das mulheres e também acesso à educação no Paquistão, ok? Quem mais vamos ver aqui? Quem que será, letter B? O que vocês acham? Martin Luther King Jr. Esse eu vou falar um pouquinho mais tarde para vocês, ok? Uma personalidade extremamente importante. Letter C, Dalai Lama. Interessante. Já ouviram falar dele? Ele também chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Dalai significa oceano, Lama, guru, mestre, o mestre do oceano, né? É um líder espiritualista. Ele também lutava para que, vamos dizer assim, o Tibete ficasse independente da China. Interessante, né, gente? Nossa, uma pessoa muito importante, muito querida. Que mais? Agora nós temos o Gandhi. O que o Gandhi fez, gente? Ele liderava a resistência não violenta, tá? Para a independência da Índia do Reino Unido. Então a Índia pertencia ao Reino Unido em 1915, 1920, ok? Então ele abolia a violência, tá? E ele se destacou bastante. Tanto é que o dia do nascimento dele foi dia 2 de outubro. E esse dia ele virou um feriado, tá? E nesse feriado, o que os indianos principalmente comemoram, tá? Eles comemoram o Dia Internacional da Não Violência. Interessante isso, né? Ou seja, celebridades que se destacaram bastante. E aqui está, no caso, as caricaturas deles, ok? So, who is this celebrity? Martin Luther King Jr. Aqui tem o ano de nascimento e o ano de falecimento, né? 1929, 1968. E também aqui nós temos uma caricatura dessa celebridade, ok? Vamos ver o que se destaca aqui? Vamos lá? So, number 2. Observando a caricatura ao lado, percebemos que as características de Martin Luther King mais destacadas são: será que é a letter A? Será que é a letter B? Ou será que é a letter C?
Então, galerinha, was it easy? Yes, teacher! Ok, então vamos lá. Lembram que nós vimos numa imagem maior? Deixa até a teacher voltar aqui, né? Achamos aqui. O que está se destacando nessa imagem? Ou seja, nessa caricatura. Vamos dar uma olhada, então? Vamos lá. Será que é letter A? Neck, mustache, eyes? Será que é o pescoço, o bigode e os olhos? Or letter B, nose, hair, ear, que seria o quê? O nariz, o cabelo, a orelha. Ou será que é letter C, hand, nose, mouth, a mão, o nariz, a boca? O que está se destacando mais aqui? O que vocês colocaram? Letter C, very good. Olha a mão dele, né? Que ele se destacou pelos seus discursos maravilhosos, ok? O nariz também está destacado e a boca dele, ok? Very good. So, who was Martin Luther King Jr.? Vamos descobrir quem ele foi? Vamos lá então, né? Each year on the third Monday of January, the Americans celebrate the birthday of Martin Luther King Jr. Então vamos dizer assim que a terceira segunda-feira de janeiro é celebrado o aniversário do Martin Luther King, ok, Jr. He was a civil rights leader and people remember what Martin Luther King Jr. did each year on his birthday. Então o que ele foi? Ele foi, vamos dizer assim, ele liderou, né, os direitos civis humanos, né? E as pessoas sempre lembram dele. Por que será? Vamos ver então. Was born in Atlanta, Georgia, on January 15, 1929. Então ele nasceu, foi dia 15 de janeiro de 1929. Into a family of pastors, numa família de pastores. King came of age in time where blacks and whites were separating much of the United States. He wanted to end the separation and tell people what everyone is equal. Ou seja, na época em que ele nasceu, na época em que ele viveu, infelizmente existia muita discriminação devido à cor da pele, ok? E essa foi a grande luta dele, entenderam? Vamos continuar. He started to fight against the separation. Martin Luther King gave many speeches, wrote books and did many protests. Então o que ele fez? Ele fez vários discursos, escreveu livros e fez muitos protestos. E quando as pessoas fazem isso, o que acontece? Incomoda, né? E infelizmente vai preso, que é o que eu vou ler aqui, né? For the protest, he often had to go to prison. His most famous speech was in 1963 and he's called I Have a Dream speech. Então nós temos um discurso extremamente famoso do Martin Luther King Jr., né? Que ele se chama I Have a Dream. Significa I Have a Dream. Eu tenho um sonho. E foi feito em 1963. Que mais? His dream was that one day his children don't have to be separated from white people. 5 years later, when he was 39 years old, he was killed. Então, qual que era o sonho dele? Que suas crianças pudessem brincar, conviver com pessoas de pele branca, né? E infelizmente, extremamente jovem, com 39 anos, ele foi assassinado. Só que é lembrado até hoje. E eu sou super fã do Martin Luther King Jr. Vamos lá então. Number 3. His most famous speech was in 1963 and is called I Have a Dream speech. Which picture represents this speech? Então, de acordo com essa frase, qual imagem que representa o famoso discurso do Martin Luther King que se chama I Have a Dream? Será que é letter A, letter B ou letter C?
Então, galerinha, foi fácil? Yes, teacher, it was so easy. Very good. So, the answer is. Qual que é a resposta? A imagem que tem mais a ver com aquele discurso famoso do Martin Luther King. Será que é a letter A? Letter A não, né? Que tem alguém ali, né? Orando, levando umas flores no túmulo do Martin Luther King Jr. Letter B, olha que bacana, foi a graduation, né? Foi a formatura dele, ok? E letter C, o que ele está fazendo? Está fazendo o discurso, né? Ah, então a resposta é letter C. Very good. So, Martin Luther King Jr. was a civil rights leader and people remember what he did each year on his birthday. Observando a frase acima, entendemos que será que é a letter A, B or C? Então, galerinha, was it easy? Yes, teacher! Vamos ver então. Observando a frase, o que dá para entender? Letter A. Martin Luther King Jr. foi o líder dos direitos civis e todos os anos muitas pessoas se recordam dele? Or letter B. Martin Luther King Jr. foi alguém que teve um pequeno destaque no passado? Pequeno destaque? Um enorme destaque, né, gente? E letter C. Martin Luther King Jr. fez aniversário há pouco tempo? Não. So, the answer is letter A. Very good. So, he wants to end the separation and tell people that everyone is equal. He starts to fight against this separation. Na afirmação acima, entendemos que
Então, galerinha, was it easy? Yes, teacher! Vamos lá, então. Na afirmação acima, entendemos que Martin Luther King Jr. lutava contra algum tipo de divórcio? Acho que não, né, gente? Martin Luther King Jr. lutava contra a discriminação entre negros e brancos? Com certeza, né? Ou lutava pela igualdade de direitos de um determinado povo? No caso, a que se encaixa melhor aqui é letter B. Very good. So, aqui uma frase do Martin Luther King Jr. If you can fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But by all means, keep moving. Vocês conseguiram entender essa frase? Vamos dar uma interpretada aqui? Vamos lá. Se você não consegue voar, então corra. Se você não consegue correr, então ande. Se você não consegue andar, então rasteje. Mas continue em movimento, ou seja, vá sempre à luta, ok? Independente do obstáculo. Nossa, adorei essa frase. Vamos lá. Observando a frase acima, os significados dos verbos run, walk, crawl são respectivamente... Daqui a pouco eu venho com a resposta. Então, galerinha, essa foi fácil, né? A Teacher Cíntia já falou para vocês sobre isso, ok? So, então significa o verbo run. O que vocês acham? Walk and crawl vai ser que letra? Letter C, né? Run, correr. Walk, andar. E crawl, rastejar. Very good. So,
A principal mensagem desse pensamento de Martin Luther King Jr. é... A teacher chegou a falar para vocês. Daqui a pouco vamos verificar. Então, galerinha, vamos lá então? If you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But all means keep moving. O que quer dizer? Será que é letter A? Os obstáculos que surgem em sua vida podem dificultar a sua caminhada? Letter B. Independente dos obstáculos que possam acontecer em sua vida, continue lutando? Or letter C. Obstáculos sempre atrapalham a nossa vida? Não. Letter B. Very good. So, o que nós temos aqui? Uma comic strip? Yes! Vamos dar uma olhada. O menino, o que dá pra gente verificar aqui, né? Tem um garoto cantando uma canção e com certeza as pessoas estão gostando, não é verdade? Gente, essa música, a teacher deu uma pesquisada, o Elvis Presley, ele canta essa música, acreditam? If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? Daí tem um homem que comentou assim: That's a good song for Martin Luther King Day, son. That's a good hope for every day. O que significa isso, né? Qual que é a interpretação da tirinha inteira? Vamos ver. A primeira aqui. Se você pode sonhar por um local melhor, né? Onde todos os nossos irmãos andem com as mãos dadas, né? Me diga por quê? Por que meu sonho não pode se tornar verdadeiro? E daí o comentário, é uma bela canção, né?
para o dia do Martin Luther King, né? E daí, é uma bela esperança para todos os dias. Interessante, né? Lindo na minha opinião. So, na tirinha ao lado percebe-se que o garoto está cantando. A mensagem da canção é letter A or letter B? Então, galerinha, vamos lá? Então, na tirinha ao lado, o que nós temos, né? Sobre o que é a música do rapaz ali, né? Seus irmãos estarão sempre unidos, independente do que aconteça, ou se ele pudesse sonhar, seria por um planeta melhor, onde houvesse união entre todos. O que tem mais a ver, Leather? B, very good. So, assinale a ou as, alternativa ou alternativas, que identifica ou que identificam o comentário do casal na tirinha ao lado. Será que é letter A ou letter B?
Então, galerinha, o que vocês acham que é? Vamos lá para answer? Yes, teacher! Vamos lá. O rapaz está encantando as pessoas com sua canção e lembrando a luta de Martin Luther King Jr. por um mundo de igualdade? Olha, Derby, a canção que está sendo tocada mostra sentimentos de esperança pelos dias de hoje. Gente, será que não são as duas alternativas? Yes, com certeza, né? Tem tudo a ver com a canção, vamos dizer assim, em homenagem ao Martin Luther King Jr. Ok? So, lembram daquele famoso discurso do Martin Luther King Jr.? Então vamos ler uma parte dele, ok? I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. O que quer dizer aqui, gente? Vamos ver. Eu tenho um sonho que um dia essa nação irá se erguer, né? E que eles vivam o verdadeiro significado dessa crença, né? E que todas essas verdades sejam evidentes, ou seja, que todos os homens sejam criados de uma maneira igual, sem distinção de cor de pele, ok? Maravilhoso, né, gente? So, I have a dream that one day this nation will rise up. Na afirmação acima, o significado da expressão rise up é... O que vocês acham? Letter A, letter B, letter C ou letter D? Vamos pensar, gente. O que vocês acham? Tchararam! A, B, C or D? Letter C. Ok. Então, na afirmação acima, o significado da expressão rise up significa erguer. Very good. Eu tenho um sonho que um dia a nação irá se erguer, né? Que mais? Tem um próximo aqui. And live out the true meaning of this creed. Seria o que é esse creed? Será que é letter A, liberdade? Será que é letter B, honestidade? Será que é letter C, palavra? Ou será que é letter D, crença? O que vocês acham, galerinha? A, B, C or D? Letter C. Creed significa crença. Very good. So, aqui estão, né, as referências da onde a teacher tirou essa aula. O que nós estudamos hoje, então? Nós demos um grande destaque para o Martin Luther King Jr. Agora temos uma outra frase aqui dele, né? I look to a day when people will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Ou seja, eu olho para um dia onde as pessoas não irão ser julgadas pela cor de sua pele, mas pelo caráter, né? Pelo conteúdo do seu caráter. Eu concordo plenamente com Martin Luther King Jr., ok? Vamos sempre lutar pela igualdade, né? E o que importa é realmente o que ele falou aqui. O conteúdo do caráter das pessoas, ok? So, a teacher deseja um ótimo dia para vocês e só vibrações positivas. Vou me despedir com o nosso intérprete de Libras, Val. Say bye-bye for the students, Val. Bye-bye.